Bem-vindos ao Deep Dive de hoje. A gente vai mergulhar no mundo do CRM na advocacia aqui no Brasil. É isso aí. E para guiar nossa conversa, a gente tem como base um artigo bem legal, Legal. que chama CRM na advocacia. Mais do que um software, uma mudança de comportamento. É Ah, do André Medeiros, da Advoco Brasil. O conheço. CRM, tem se tornado cada vez mais popular nos escritórios brasileiros, mas fica aquela dúvida: será que é só mais uma modinha tecnológica? Ou será que é realmente uma mudança de comportamento na forma como os advogados lidam com seus clientes? Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta para a gente começar nosso mergulho. O artigo do André, ele realmente nos provoca a repensar a relação entre advogado e cliente. Afinal, a gente quando fala de CRM, né, Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente, a gente está falando de uma abordagem que vai muito além do que só usar um software. É sobre colocar o cliente no centro, né, de todas as ações do advogado. E isso parece um baita desafio, né? Para uma área que tradicionalmente sempre foi tão focada nos aspectos técnicos do direito. Mudar o mindset para essa cultura de clientecentrismo exige uma verdadeira transformação na forma como muitos escritores funcionam. Com certeza. Mas essa mudança, por mais desafiadora que seja, ela traz uma série de benefícios para os advogados e principalmente para os clientes. Um exemplo prático disso é a personalização do atendimento. Com o CRM, o advogado consegue ter acesso a um histórico completo de cada cliente, entendendo suas necessidades, os casos anteriores, as preferências de contato, né? É como se o advogado tivesse um mapa detalhado de cada cliente, né? E aí, em vez de usar uma abordagem genérica, ele pode, sei lá, adaptar a comunicação, as estratégias de acordo com o perfil de cada um. Exatamente. E essa personalização, por mais simples que pareça, faz toda a diferença na hora de construir um relacionamento, né, de confiança. Imagina você receber um e-mail do seu advogado que menciona, sei lá, detalhes específicos do seu caso, ou que demonstra que ele conhece suas áreas de atuação. Esse tipo de atenção gera um impacto muito positivo na percepção do cliente. Nossa, com certeza. A gente se sente muito mais valorizado quando percebe que o profissional ele realmente se importa com a gente, né? E não está só tratando a gente como mais um número na lista de clientes. Exato. E essa percepção de valor, ela é fundamental para a fidelização, que é outro grande benefício do CRM. Quando o cliente ele se sente valorizado, bem atendido, a tendência é que ele se torne um cliente fiel, que retorna ao escritório sempre que precisa, né, de serviços jurídicos. Falando em fidelização, me parece que o CRM também pode ajudar os advogados a irem além, tipo identificando oportunidades para oferecer novos serviços aos clientes, né? Sem dúvida. Ao ter um conhecimento, né, aprofundado do perfil, das necessidades de cada cliente, o advogado pode identificar, por exemplo, a necessidade de serviços complementares, né, à sua área de atuação. É como se o CRM funcionasse como um radar, sabe? Captando sinais que muitas vezes passariam despercebidos em uma relação, né, mais superficial. Interessante. Seria como se o CRM ajudasse o advogado a se tornar um consultor estratégico para o cliente. E não apenas um profissional que resolve um problema pontual, né? Isso me leva a uma pergunta, né? Essa mudança de postura, essa busca por um relacionamento mais próximo com o cliente, será que é uma tendência passageira ou será que é algo que veio para ficar na advocacia brasileira? O mercado jurídico, assim como outros setores, ele está em constante transformação, né? As expectativas dos clientes mudaram, a tecnologia avança rapidamente e a advocacia ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Acho que o CRM e principalmente essa cultura, né, de cliente-centrismo que ele representa são elementos-chave para o sucesso nesse novo cenário. O André Medeiros, autor do artigo que a gente está usando como base para o nosso Deep Dive, ele também aponta o CRM como uma ferramenta essencial para a advocacia do futuro, né? Ele argumenta que a advocacia, impulsionada pelas novas tecnologias, pelas mudanças no comportamento dos clientes, está passando por um processo de digitalização. Exatamente. E nesse contexto, né, o CRM se torna ainda mais importante para os escritórios que desejam se manter competitivos. Afinal, ele permite gerenciar o contato com os clientes em diversos canais, desde o primeiro contato online até o acompanhamento, né, de casos complexos, tudo de forma organizada, eficiente. Ou seja, o CRM ajuda o advogado a se conectar com o cliente no ambiente digital, que é cada vez mais importante na busca por serviços jurídicos. Mas, indo além da questão da digitalização, você acha que o CRM pode ajudar os escritórios brasileiros a se destacarem no mercado tão competitivo? Sem dúvida. A advocacia brasileira, ela é reconhecida pela alta qualidade técnica, né? Mas no mercado cada vez mais concorrido, o diferencial está na capacidade de oferecer uma experiência completa ao cliente. E o CRM, quando bem utilizado, ele permite ir além da simples resolução, né, de um problema jurídico.
criando um relacionamento de valor que fideliza o cliente e consolida a reputação do escritório. Falando em reputação, o André Medeiros ele destaca a importância do CRM na construção de uma imagem positiva do escritório. Ele argumenta que, nesse mundo cada vez mais conectado, né, a reputação online é um fator decisivo na escolha de um advogado. E ele tem razão. Hoje em dia, antes de contratar um serviço, as pessoas pesquisam online, leem avaliações, buscam recomendações. Um escritório que usa o CRM para oferecer um atendimento personalizado, para construir um relacionamento de confiança, para garantir a satisfação dos seus clientes, naturalmente ele vai ter uma reputação online mais forte. É como se o CRM ajudasse o advogado a construir um ciclo virtuoso. Um bom atendimento gera clientes satisfeitos que, por sua vez, recomendam o escritório, né? Fortalecendo a reputação e atraindo novos clientes. Exatamente. E essa lógica, ela se aplica tanto para grandes escritórios quanto para profissionais autônomos. Afinal, a essência do CRM está em colocar o cliente no centro da estratégia, né? Independentemente do tamanho da área de atuação do escritório. E como você enxerga a questão da comunicação com o cliente nesse contexto? O André Medeiros, no artigo, ele coloca a comunicação como um pilar fundamental do sucesso na advocacia. A comunicação eficaz, ela é essencial, né, para construir um relacionamento de confiança com o cliente. E o CRM pode ser um grande aliado nesse processo. Ele permite centralizar as informações, organizar o histórico de interações, agendar lembretes de contato, enfim. Tudo para garantir que a comunicação seja fluida, transparente e personalizada, né? É como se o CRM fosse, sei lá, o maestro da orquestra, né? Garantindo que todos os instrumentos, e-mails, telefonemas, reuniões toquem em harmonia para criar uma melodia agradável ao cliente. Mas e na prática, como o advogado pode usar o CRM para melhorar a comunicação com seus clientes? Que tipo de funcionalidades de recursos são mais relevantes nesse sentido? Bom, existem diversas funcionalidades que podem ser exploradas, né, dependendo da necessidade de cada escritório. Mas algumas delas se destacam pela sua utilidade na comunicação com o cliente. Por exemplo, a possibilidade de registrar todas as interações com o cliente em um único local, né, o que garante um histórico, né, completo e organizado, o agendamento de tarefas e lembretes para que prazos importantes não sejam esquecidos. A criação de modelos de e-mail personalizados que agilizam a comunicação e garantem, né, a uniformidade da linguagem do escritório. São recursos que, em última análise, visam tornar a comunicação mais eficiente, mais organizada e, principalmente, mais próxima do cliente. Mas, e além da comunicação, que outras vantagens práticas o CRM pode oferecer aos advogados? Acho que um dos pontos fortes do CRM é a capacidade de ajudar o advogado a identificar oportunidades, né? Ao analisar o histórico de cada cliente, o advogado pode ter insights valiosos sobre as necessidades, né, e oferecer serviços que realmente agreguem valor à experiência do cliente. Seria como se o CRM funcionasse como um mapa, né, que guia o advogado na direção certa, mostrando os caminhos para fortalecer o relacionamento com o cliente e, consequentemente, impulsionar o sucesso do escritório. Perfeito. E esse mapa, né, construído com dados e informações relevantes sobre o cliente, ele permite ao advogado ir além da simples reação e assumir uma postura mais proativa, né? Antecipando as necessidades do cliente e oferecendo soluções personalizadas antes mesmo que ele as solicite. E essa capacidade de antecipar as necessidades do cliente, né, de oferecer soluções personalizadas, de construir um relacionamento de longo prazo baseado na confiança, na expertise, me parece ser o grande diferencial que o CRM traz para a advocacia brasileira. Afinal, no mercado cada vez mais competitivo, o que realmente faz a diferença é a capacidade de ir além do básico e oferecer uma experiência completa satisfatória ao cliente. Concordo plenamente, e essa experiência completa, construída com base num relacionamento sólido, uma comunicação eficiente, é o que fideliza o cliente, fortalece a reputação do escritório e, em última instância, impulsiona o sucesso da advocacia. E com essa ótima análise sobre as vantagens do CRM na advocacia brasileira, a gente vai fazer uma breve pausa. E na sequência, a gente vai mergulhar em um dos aspectos mais desafiadores da implementação do CRM, que é a mudança de mentalidade. Afinal, não basta ter a ferramenta se a cultura do escritório não estiver preparada para abraçar esse clientecentrismo. Com certeza. A mudança de mindset é fundamental para que o CRM realmente funcione e traga os resultados esperados. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. É verdade, voltando ao ponto que você mencionou antes da pausa, essa mudança de mentalidade, ela é crucial para a implementação do CRM ser bem sucedida. Muitos advogados, eles ainda veem o CRM como mais uma tarefa, né, que eles têm que adicionar na rotina, em vez de entender como uma ferramenta que pode facilitar o trabalho e melhorar a relação com o cliente. Eu também acho, a gente estava até comentando sobre isso antes, né? Essa resistência à mudança é um dos grandes desafios para a advocacia aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de CRM, né? Sair da zona de conforto, né? Adotar novas tecnologias, novas abordagens. Isso pode ser meio assustador para alguns profissionais, né? Principalmente aqueles que já estão acostumados com uma forma mais tradicional de trabalhar. Sem dúvida. Mas
o mundo está mudando, o mercado jurídico está mudando, e a advocacia, ela precisa, né, acompanhar essas mudanças para continuar relevante. A implementação do CRM exige, antes de tudo, uma mudança de mindset, sabe? Uma abertura para novas formas de pensar, de agir. Entender que o cliente hoje em dia ele não busca só um bom advogado, mas um parceiro estratégico, né? Que o compreenda, que se comunique de forma clara, que esteja disponível para atender. E essa mudança de postura, né, de um modelo mais reativo para um modelo mais proativo, é um dos pilares do cliente-centrismo que o André Medeiros coloca no artigo dele, né? Exatamente. O cliente-centrismo não é só um conceito bonito, é uma filosofia de trabalho que precisa estar presente em todos os aspectos da atuação do advogado, né? Desde o primeiro contato até aquele acompanhamento, né, pós-venda. E o CRM, quando bem utilizado, ele é um grande aliado na construção dessa cultura centrada no cliente. Mas, como na prática um escritório de advocacia pode, sei lá, promover essa mudança de mentalidade? Como a gente convence os advogados, que muitas vezes são resistentes à mudança, né, de que o CRM pode ser um aliado e não um problema? Olha, eu acho que o primeiro passo é desmistificar o CRM. Muitos advogados têm uma visão assim meio distorcida da ferramenta. Acham que é algo complicado, que exige muito tempo, muito conhecimento técnico, sabe? É importante mostrar que existem soluções de CRM intuitivas, fáceis de usar, que se adaptam às necessidades de cada escritório, né? Desde os pequenos até os grandes. Mostrar na prática, né, como o CRM pode simplificar a rotina, organizar as informações, automatizar tarefas e, principalmente, né, melhorar a comunicação e o relacionamento com o cliente. Isso aí. E para isso, nada melhor do que exemplos, né? Exemplos concretos de como o CRM tem sido usado com sucesso por outros escritórios, né? Casos de sucesso, eles são muito poderosos para inspirar, para mostrar que a mudança é possível. E além de desmistificar o CRM, que outras estratégias podem ser usadas para promover essa mudança de mentalidade dentro do escritório? A comunicação é fundamental. A gente precisa explicar para a equipe, né, os motivos pelos quais o escritório está implementando o CRM, quais benefícios que a gente espera, como a ferramenta vai ser usada e, principalmente, como ela pode contribuir para o sucesso de cada um, né? A equipe precisa se sentir parte do processo, precisa entender que o CRM é uma ferramenta que beneficia a todos. Faz sentido. A equipe precisa comprar a ideia, né? Precisa se sentir motivada a usar. E para isso, essa comunicação transparente, participativa, ela é essencial, né? Mas, e no caso de advogados mais experientes, né? Que já tem uma forma de trabalhar, né, consolidada, como a gente incentiva eles a usarem, a aderirem ao CRM? Acho que a chave para engajar os advogados mais experientes é mostrar como o CRM pode agregar valor à experiência e à expertise deles. Mostrar, por exemplo, como a ferramenta pode ajudar na organização dos contatos, na gestão dos casos, né, no acompanhamento do desempenho da equipe e principalmente na construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes. Ou seja, em vez de impor o CRM como obrigação, né? Apresentar ele como uma ferramenta que pode potencializar os resultados e facilitar a vida, né? É importante que os advogados enxerguem o CRM como um aliado, né? E não como uma ameaça à forma deles trabalharem. Exato. E para isso é muito importante oferecer treinamento adequado, suporte contínuo à equipe, né? A equipe precisa se sentir segura para usar a ferramenta, para tirar as dúvidas. Afinal, não adianta investir no CRM se a equipe não souber usar ele direito, né? É verdade. E por falar em investir em CRM, muitos escritórios, principalmente os menores, né, podem ter receio do custo da implementação. Como a gente convence eles de que o CRM é um investimento e não um gasto, né? É preciso quebrar essa ideia de que CRM é uma ferramenta só para grandes escritórios. Hoje em dia existem soluções de CRM para todos os suportes de escritório, todos os orçamentos, desde softwares gratuitos até plataformas mais robustas, mais personalizadas. O importante é encontrar a solução que se adapta melhor, né, às necessidades e à realidade de cada escritório. E além do custo do software em si, né, a gente tem que considerar o investimento em treinamento e adaptação da equipe. Mas pensando nos benefícios que o CRM pode trazer a longo prazo, né, tipo fidelização de clientes, aumento da produtividade, a melhora da reputação do escritório, fica claro que o retorno sobre o investimento ele pode ser bem significativo. Com certeza, o CRM não é uma solução mágica, né? Mas é uma ferramenta poderosa, que quando bem utilizada pode transformar a forma como o escritório se relaciona com seus clientes e impulsionar o crescimento de forma sustentável. E para isso, a mudança de mentalidade é o primeiro e mais importante passo. E com essa reflexão sobre a importância da mudança de mentalidade para o sucesso da implementação do CRM, a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho. E na sequência, a gente volta para mergulhar em um aspecto fundamental para a escolha do CRM ideal para cada escritório, que são as funcionalidades. Afinal, não basta ter ferramenta, é preciso saber escolher aquela que atenda às necessidades específicas do seu negócio, né? Isso aí. A escolha do CRM ideal é um passo crucial para o sucesso da implementação. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre CRM na advocacia. A gente já explorou os benefícios, a importância da mudança de mentalidade e agora, para finalizar, vamos falar sobre a escolha do CRM ideal. É isso aí.
Definir qual o melhor CRM para o seu escritório é essencial para o sucesso da implementação. Cada escritório tem as suas particularidades, né? Seus processos, necessidades específicas. Não tem uma solução única que sirva para todo mundo. E como é que a gente sabe qual CRM é ideal para o nosso escritório? Por onde a gente começa essa busca? O primeiro passo é você definir, né, os seus objetivos. O que você espera alcançar com o CRM? Você quer melhorar a organização dos contatos, quer automatizar tarefas, quer melhorar a comunicação com o cliente, quer ter uma visão mais estratégica do seu negócio. Entendi. Começar com um objetivo claro em mente, né? Ajuda a gente a direcionar a busca e não se perder no meio de tantas opções. Exatamente. Depois de definir seus objetivos, o próximo passo é pesquisar as soluções que o mercado oferece. Existem CRMs específicos para advocacia, né, com funcionalidades pensadas para atender as demandas da área jurídica. E como saber qual CM se encaixa melhor nas necessidades do meu escritório? Quais aspectos a gente deve levar em consideração na hora de avaliar as opções? É importante considerar a facilidade de uso da plataforma, né? A integração com outras ferramentas que você já usa no dia a dia, o suporte oferecido pelo fornecedor, a segurança dos dados e, claro, o custo-benefício da solução. E, por falar em segurança de dados, né? Essa é uma questão que preocupa muitos escritórios, principalmente agora com essa crescente digitalização dos processos. Como garantir que as informações dos clientes estejam seguras, né, ao usar um CRM? A segurança dos dados é fundamental na escolha do CRM. É importante verificar se o fornecedor utiliza protocolos de segurança avançados. Criptografia, backups regulares, essas coisas. O escritório também precisa adotar políticas internas para garantir a privacidade e a confidencialidade das informações dos clientes. Ou seja, a segurança dos dados é uma responsabilidade tanto do fornecedor do CRM quanto do escritório, né? E falando em responsabilidade, o artigo do André Medeiros também fala sobre o impacto do CRM na gestão do escritório como um todo. Ele diz que CRM pode ter uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e a eficiência dos processos internos. Sem dúvida, o CRM ajuda a automatizar tarefas, organizar o fluxo de trabalho, acompanhar o andamento das atividades e ter uma visão geral do desempenho do escritório. Com isso, o advogado consegue otimizar o tempo, focar em atividades mais estratégicas e tomar decisões mais assertivas. É como se o CRM fosse o maestro, né? Coordenando tudo para que a orquestra do escritório funcione em perfeita harmonia. Mas para essa harmonia acontecer de verdade, todos os músicos precisam estar em sintonia. E no caso do CRM, essa sintonia só acontece com o engajamento da equipe. Com certeza. A implementação do CRM só vai dar certo se a equipe estiver engajada, né? Comprometida com o uso da ferramenta. E para isso é fundamental investir em treinamento, oferecer suporte e principalmente criar uma cultura de colaboração e compartilhamento de informações. Ou seja, não basta ter a ferramenta, é preciso saber usar, né, de forma inteligente e estratégica. E para isso o fator humano é essencial. Para a gente finalizar o nosso Deep Dive, eu queria destacar um ponto que o André Medeiros menciona no artigo dele. A importância de enxergar o CRM como um processo contínuo, né, de aprendizado e aperfeiçoamento. É verdade, a implementação do CRM não é um evento, né, que acontece uma vez só. É uma jornada que exige monitoramento, análise de resultados, adaptações e, claro, melhorias contínuas. E para essa jornada ser bem sucedida, a gente precisa ter paciência, persistência e principalmente entender que o CRM é uma ferramenta viva, né, e evolui junto com o escritório. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso Deep Dive sobre CRM na advocacia. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa imersão no tema e que se sintam preparados para dar o próximo passo na transformação digital do escritório de vocês. Até a próxima!